Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí às redes do Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. A gente chega aqui com informações importantes, duas informações importantes aqui. Primeiramente, o boletim médico do Flamengo e questão de receita também que o Flamengo atualizou. O Flamengo então atualizou a situação médica de 3 jogadores do elenco. Tudo isso nessa terça-feira. O Gerson não teve lesão constatada, mas seguirá aí um trabalho específico para recuperar a parte física. Bruno Henrique avançou em sua preparação e iniciou treinos em campo. Já o Arrascaeta teve confirmada a lesão no adutor da coxa direita e continuará tratamento no CT Jorge Elal. Então a gente tem essas situações aí importantes para trazer para vocês. O Gerson não tem lesão, teve ali um desgaste físico, vai continuar sendo supervisionado para não ser uma lesão. Não vai ser, vai se recuperar. O Bruno Henrique se recuperando, como a gente trouxe mais cedo, né, o jogador deve ficar à disposição para o jogo diante do Internacional, o primeiro jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E a gente tem a situação do Arrascaeta, que teve confirmada a lesão no adutor. Dos males, o menor, com o Bruno Henrique voltando e o Gerson sem lesão. Olha, a gente traz aqui também a situação aqui toda explicada, né? Olha só, exame de imagem realizado no clube, não constatou lesão muscular no jogador, né? Isso sobre o Gerson. O atleta apresenta um quadro de desgaste físico e por isso fará trabalhos específicos no CT. Aí eles explicam também o Bruno Henrique. Iniciou os treinamentos em campo com a preparação física nesta terça-feira. Então o Bruno Henrique deve ficar à disposição para o jogo no sábado, 21 horas, então, o jogo Flamengo e Internacional. Olha, a situação do Arrascaeta também, eles publicaram que o exame de imagem realizado no clube foi feito hoje, confirmou aí a lesão no adutor da coxa direita. O jogador dará aí continuidade ao tratamento no CT Jorge Elal. Então esses foram os informes aí do boletim do Flamengo. O Flamengo continua se consolidando como uma das grandes forças do futebol sul-americano, mantendo aí receitas bilionárias ano após ano. Para a temporada 2025, o clube já projeta arrecadar 1,5 bilhão, tá? Cerca de 1,5 bilhão, é muita coisa. A previsão financeira será apresentada ao Conselho Deliberativo em abril agora, já vão apresentar, e a diretoria trabalha com a possibilidade de negociações de jogadores para atingir esse montante. A venda de atletas é vista como essencial para equilibrar o fluxo de caixa e garantir o cumprimento das metas orçamentárias. Então, cara, eu acho que o Flamengo vai acabar vendendo jogador, né? A gente teve o BAP falando sobre o Wesley, né? Não citou o Wesley exatamente, mas deu a entender que era o Wesley que o Flamengo venderia por 40 milhões de euros, sentaria para negociar a partir de 40, pode vender por 40 milhões de euros o Wesley após o Mundial. Então, esse cenário aí, a diretoria não deve priorizar contratações de peso nas próximas janelas aí de transferências. Então o Flamengo vai dar uma segurada, está com o elenco fortíssimo, focando mais na manutenção da saúde financeira do clube. Eu acho que o Flamengo está muito bem, está tranquilo, não vejo nenhum problema do Flamengo simplesmente manter o elenco, a não ser que sai um jogador, repõe, né? Deve chegar o Jorginho. Eu acho que se sair o Wesley, o Flamengo vai ter que repor, o Gerson, o Flamengo vai ter que repor, mas fora isso, o Flamengo está muito bem, obrigado. Olha só, trazer aqui então informações importantes hoje, né, cara? A gente teve aí o Flamengo definindo o valor de venda, né, o mínimo do Wesley. A gente vai falar também sobre a situação de Nico de la Cruz, que preocupa o Flamengo. Também temos aí a situação do jogo do Brasil, que tem a preocupação com relação ao Wesley, jogo do Equador, que tem Gonçalo Plata. A gente vai falar de estádio, né? Flamengo aí que definiu que vai buscar aí valores gigantescos, estratosféricos, junto com o Fluminense. O Flamengo tem a maior parte, questão de naming rights do Maracanã, e também define situação sobre estádio, assinatura do acordo do terreno. Vou falar aqui das duas coisas. Vou começar aqui falando do Maracanã. Flamengo, então, definiu que vai buscar, pode ser um banco, pode ser um... E eu perguntei aqui para uma pessoa se teria como atrapalhar
o fato do Flamengo ter o Nação BRB Fla, o Flamengo ter lá o BRB, parceria com o BRB, se poderia ser um banco se impedia. O que impede, na verdade, é que o Flamengo tenha na camisa ou algo assim, né, um patrocínio. Naming rights do Maracanã é outra situação. O Flamengo pode pegar um naming rights até de empresa que patrocina o uniforme. Não tem problema. Tá? Isso me explicaram que tudo se conversa e o Flamengo vai buscar. E o que me falaram é que o Flamengo vai buscar coisa estratosférica. Se do lado do Fluminense eles falam em 850 milhões para vender 60% do clube numa SAF. Gente, 850 milhões de reais, o Flamengo é quase que a metade do que o Flamengo faz num ano. O Fluminense está vendendo 60% do clube. Gente, isso é surreal. Isso é nanismo. Isso é surreal. Os caras estão... Eu estou falando isso como um aviso. Isso é um absurdo. Isso é uma loucura. O Fluminense acabou de ser campeão de Libertadores. O Fluminense não está em crise desse jeito, vindo da segunda divisão e tudo mais. Não está vivendo um momento desse. Os caras estão loucos. Só pode estar maluco. 850 milhões de reais. Se eles acham que vale isso, o Flamengo pensa que somente a questão do naming rights do Maracanã pode valer muito mais num contrato de 10, 15 anos. Tá? Muito mais até do que vender um valor que o Fluminense está vendendo no próprio clube. Vendendo 60%. O Flamengo acredita que num contrato de 15 anos pode tranquilamente superar valores aí que o Fluminense está conseguindo vendendo o clube. O Flamengo vendendo uma SAF sem vender. Na verdade, fazendo ali o naming rights do Maracanã. Então, tudo é possível. Se fala, inclusive, né, do estádio do Flamengo, naming rights, pagar mais de 1 bilhão, o Maracanã, que já é uma realidade. Então, imagina quanto é que não vale esse naming rights do Maracanã. E aí, o Flamengo está estudando, deve ser uma empresa gigantesca e realmente não deve ser tão difícil, ainda mais que você pega o estádio do Palmeiras, nem é tão grande assim, gera um lucro absurdo para o Palmeiras lá, gera mais lucro nos jogos por causa disso, por causa do naming rights, né? Lá no caso o Allianz. Olha só, o Flamengo estuda, continuar falando sobre estádio, o Flamengo estuda prorrogar por 90 dias a assinatura do acordo pelo terreno do estádio. Um adiamento. O Flamengo está pensando em solicitar mais uma vez o adiamento da assinatura do termo final do acordo para a compra do terreno do gasômetro onde será construído o estádio do clube. Tudo indica que o prazo, que termina em 9 de abril, será prorrogado por mais 90 dias. A gestão do BAP contratou 2 empresas para aprofundar os estudos de viabilidade da construção da arena. O diagnóstico apontou que a previsão feita pela diretoria anterior estava fora da realidade. Com as análises ainda rolando, o Flamengo planeja pedir um novo prazo à Prefeitura do Rio e à Caixa Econômica Federal. A visão de BAP e seus aliados a prorrogação não afetará o início da construção, já que as obras dependem da descontaminação do terreno. Tá? Então, vai afetar um pouco. Mas a questão o Flamengo tem que buscar fazer o negócio com todo o respaldo possível, sabendo exatamente aonde está pisando. E os gastos, fala-se que os gastos poderiam chegar a 3 bilhões para a construção do estádio ali. Isso é o estudo que o Flamengo fez.